Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. Como se não bastasse a horripilância dos crimes descritos nessa docu-série em 3 episódios do assassino de Times Square, você tem ainda um outro fator perturbador, porque pode ter havido muitas outras vítimas e tem gente que até hoje não foi identificada. Então, imagina assim a sua vida, você ser tão excluído que se você morrer, ninguém A vai sentir sua falta ou B, mesmo sentindo sua falta, não vai saber onde denunciar ou se importar de denunciar. Enfim, você pode ser assim morto, desaparecer e não deixar marca, não deixar preocupação com ninguém. Isso me chamou muita atenção, de novo, porque não é a primeira docu-série que isso me chama atenção, porque geralmente esse assassino matava profissionais do sexo, né? As antigas prostitutas. Então esse grupo é bastante excluído mesmo. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Eu acho que é impossível alguém que vá para Nova York não passar por Times Square ou a região de Times Square, mesmo sem saber que está em Times Square. É uma região legal ali no Broadway, Rua 42 e tal, só que nos anos 70 e começo dos anos 80 era barra pesada, né? Nos anos 70 Nova York estava bastante falida, não tinha muita polícia na rua e o mercado de pornografia, prostituição imperava naquela região. Né? Uma das coisas que o documentário prega, na verdade, é que tem que ter algum tipo de controle. Né? Só que, por outro lado, também você tem que controlar, mas você não pode vitimizar ou perseguir o lado mais fraco apenas, que no caso eram as prostitutas. Né? Tudo isso está implícito no documentário. Mas, enfim, nessa região aí, que tinha milhões de pessoas passando, e sexo fácil, com shows de sexo explícito nos teatros e tudo mais, um serial killer começou a atacar. Tá? Só que naquela época não tinha DNA e também os sistemas não eram computadorizados. Então, às vezes, você tinha crimes que aconteciam em outra cidade, no caso ali em Nova Jersey, que é do lado, New Jersey, que podiam ser cometidos pela mesma pessoa, mas os departamentos de polícia não se comunicavam. Na verdade, eles não se comunicavam, às vezes, dentro da própria cidade, as delegacias. Né? Então, uma das coisas dessas docu-séries de crimes antigos é a gente ver como que esses policiais eram, assim, tinham que ralar muito, e algumas coisas eram meio que no acaso aconteciam, né? Porque não tinha metade das benesses ou das facilidades, entre aspas, que tem hoje. E aí é nesse ambiente sórdido em que esse cara vai começar a atacar, e o documentário, então, ele vai contar como era Times Square na época, falar por que se formou aquilo, como que se formou, depois como que acabou, né, como que mudou a feição daquele lugar, ao mesmo tempo em que vai falar sobre os assassinatos e vai dar algumas pistas, né, de por que essas pessoas eram mais alvos, mais fáceis, por serem prostitutas. E aí, então, você vai ter um monte de imagens de época, com entrevistas. Essa parte é a parte usual, né, das docu-séries. Vai ter gente sendo entrevistada, falando sobre as pessoas. Neste caso, é um crime que teve solução, né, no sentido de que a pessoa, o serial killer foi pego. Assim, para quem curte docu-série de crimes da vida real, acho que não tem perigo de não gostar. Não se torna chato, eu não achei repetitivo, não achei cansativo, 40 e poucos minutos cada episódio. Achei que deu uma boa abordada em vários aspectos, né? Os aspectos policiais, sociais, psicológicos. Um bom docu-série de crime real da Netflix. Tchau, pessoal.